Fala, meus fisiologistas da prática! Donis Carnevale falando. Seja bem-vindo a mais um encontro, mais uma aula. Essa é a série Fisiologia na Tua Prática, curso Planejamento e Periodização de Treino. A arte da entrega de resultados. Estamos aqui, meus fisiologistas da prática, para iniciar nosso contexto e novamente nos familiarizarmos com alguns preceitos, com alguns conceitos que são preponderantes para a montagem do planejamento de treino, que são preponderantes para o passo a passo, para que adentremos no passo a passo do mesociclo. Portanto, nós já sabemos que o mesociclo é onde nós estamos, onde nós vamos começar a discutir, é o momento onde você destinará grande parte do teu planejamento e onde você tomará decisões que farão diferença no que tange a carga de treino. E por consequência disso, torna-se extremamente importante que nós saibamos quais são os aspectos importantes, quais são as questões que impactam de maneira direta, de maneira que influencia veementemente esse tipo de questão. Portanto, meus fisiologistas da prática, é o momento que eu vejo que é um momento de ouro que nós temos aqui no nosso curso, nessa nossa série, que nos oportuniza o entendimento melhor, um melhor entendimento e um olhar mais crítico, um olhar mais amplo no que tange ao mesociclo, para que saibamos como distribuir carga, dinâmica de carga de treino. Aí tá show, aí é show, meu fisiologista. Você tem que estar agora aqui, nossa, ansiosa, lacrimejando os olhos, porque aqui a conversa é linda. Legal? Meus fisiologistas, nós vamos começar agora a conversar um pouco mais, vamos abranger um pouco mais, não só agora num aspecto total cinesiológico, obviamente. Não vamos falar mais de exercício, o que tinha para falar de exercício nós já falamos nas aulas anteriores. Eu espero que o exercício físico tenha te encontrado de outra maneira nessa série de aulas, tenha te encontrado de uma forma diferente, que você consiga agora interpretá-lo de maneira diferente, de maneira mais ampla, de maneira mais global, e que você enxergue questões que outras pessoas não enxergam. É por isso que você é uma fisiologista da prática. Legal? Diante disso, nós estamos conversando agora, nós conversamos questões importantes sobre exercício, e agora nós vamos para algo que mexe muito na questão, principalmente desportiva, mas que também não tem um devido olhar na questão do ambiente do personal trainer. Nós vamos falar na aula de hoje sobre métodos de treinamento, mas ao contrário do que você imaginava, não métodos de treinamento para capacidades físicas, porque nós vamos ter uma aula aqui nesse curso onde eu vou mostrar, eu vou repassar vários métodos de treinamento que nós já aprendemos, que nós já entendemos em cursos anteriores. Aqui eu só vou repassar com você esses métodos, obviamente, para que você tenha tudo que precisa para dar o start no teu mesociclo, para startar esse passo a passo do mesociclo, beleza, meu fisiologista? No entanto, nós falaremos nessa aula sobre métodos, meios de treinamento, no que tem já ação motora. Vamos começar a falar sobre ação, tarefas motoras. E aí, isso é muito bem-vindo para você que trabalha no meio do desporto. Afinal de contas, no desporto competitivo, no desporto de base, no desporto amador, nós temos familiaridade com inúmeras ações, inúmeras tarefas motoras, não é mesmo? Legal. Contudo, ao contrário do que você pode estar pensando, você que trabalha no ambiente personal trainer, que não deve ter método de treinamento para ações, tarefas motoras, você está muito enganado, meu fisiologista da prática. Afinal de contas, o exercício, ele compõe-se de ações motoras. E a partir dessas ações, existem exercícios de grau de maior complexidade, de grau de maior simplicidade. Diante disso, cabe a nós
identificarmos, seja no ambiente do personal trainer, seja no ambiente desportivo, de modalidade desportiva, cabe a nós identificarmos qual é esse tipo de exercício e, obviamente, escolher o melhor método para ensiná-lo. Afinal de contas, o que eu vou te ensinar aqui é como ensinar o exercício, como ensinar a tarefa motora. E isso é de presente, afinal de contas, meus fisiologistas da prática. O que eu mais vejo, infelizmente, de equívoco na prática são profissionais, são estudantes, trainees, estagiários, enfim, personal trainers, treinadores que não entendem métodos de ensino de ações motoras, métodos de ensino de tarefa motora e acabam por negligenciar esse ponto importante do processo de aprendizagem, esse ponto importante do treino. E é por isso que sai aquelas cacas que a gente vê, eu e você vemos nas academias, eu e você vemos nas escolas de modalidades esportivas, nas bases. É por isso que chegam atletas futuramente num momento da tua idade que eles deveriam estar com tarefas motoras já solucionadas. Por exemplo, vou te dar um exemplo, um cara que joga futebol, ele tem que chegar na idade de 14 anos, 15 anos, sub-15, sub-16, cara, com tarefas motoras pertinentes à modalidade de futebol resolvidas. Qual, professor Adonis? A maneira com que corre, a maneira com que sprinta, qual é a maneira adequada de dar um passe, meu corpo se posiciona mais assim, se posiciona mais assado, como é um domínio no peito, domínio na coxa, como que é um chute pro gol, um chute rasteiro, um chute alto, um lançamento de 20 metros, um lançamento de 40 metros, um lançamento de 5 metros, como é um cabeceio de frente, qual é a impulsão do corpo, qual é o cabeceio de lado, qual é a impulsão do corpo, enfim, o que eu tô querendo dizer, eu espero que já tenha captado, é que infelizmente nós não vemos isso na prática, e isso diz respeito a quê, professor Adonis? Não tô aqui querendo achar culpado, no entanto, eu tô te falando que se ele não resolver isso dos 7 anos até os 14, ou seja, se não tiver alguém para apresentar essas tarefas motoras com métodos de treino que permitirão com que esse atleta amador, com que esse atleta de base, com que esse aluno aprenda a tarefa motora de maneira adequada. E o que é aprender de maneira adequada, professor Adonis? Como eu sei que o meu aluno está aprendendo de maneira adequada? É você? É ele? Aplicar na prática, amigo. Não tem como não aprender se ele não estiver fazendo. Ah, eu sei fazer. Você sabe? Legal, então faz. Depois que fizer, tá aprendido. É assim pra vida. Pô, você sabe fazer? Ah, eu sei depositar um cheque. Vamos colocar uma coisa boba. Eu sei depositar um cheque. Você sabe? Legal, é só ir na boca do cara. Você fez já? Então vai lá fazer. Depois você me conta se você sabe ou não. Então, o intuito do aprendizado, peraí que ficou calor aqui, eu vou ligar o ventilador, galera. Vou ligar o ventila. Aí, você sabe que tá faltando alguma coisa, mas não tem problema. Você sabe, meu fisiologia da prática, minha fisiologia da prática, você só sabe se você tá fazendo aquilo que você sabe. É por isso que é daí que o Fisiologia na Prática nasceu. Ai, eu sei que a mitocôndria é onde eu tenho as vias a via aeróbia, o ciclo de Krebs, a cadeia transportadora de elétrons, que é lá que nós vamos metabolizar gordura. Uau! Você sabe? Aí a pergunta é, quantas pessoas já emagreceu na prática? Essa é a pergunta, meu fisiologista. Portanto, não é questão, eu sei fazer, então faz. Diante disso, qual é a métrica que nós temos para movimento, para tarefa motora? É a pessoa realizar a tarefa motora. Se a pessoa passou a base toda dela, se ela passou a base dos 7, 8, 10, 11, 12 anos, até chegar nos 14, 15 anos e não tiver com tarefas motoras, eu estou dando um exemplo, isso pode transcender para todo tipo de modalidade. Eu estou dando um exemplo. Isso pode transcender para qualquer tipo de modalidade. Então, se eu não tenho uma tarefa motora já resolvida, se eu chego com 14, 15 anos e não tenho essa tarefa motora resolvida,
alguma coisa está errada. E muitas das vezes não é culpa do atleta, porque, cara, 7, 8, 10 anos é uma idade excepcional para o aprendizado, é uma idade onde o cérebro está em constante formação sináptica, isso nos oportuniza violentamente o aprendizado. Haja visto o fato de você entender, e você já deve ter ouvido falar, e isso é uma verdade, crianças aprendem mais rápido que adulto. Se você apresentar novas questões, novas modalidades, novos conhecimentos para uma criança e para um adulto e colocá-los através desse tipo de aprendizado, uma criança vai ter muito mais desfrute desse aprendizado, ok? No entanto, é só um dos exemplos que eu posso dar da importância, meus fisiologistas, esse eu dei do ambiente do desporto, dos exemplos que a gente pode ter de má condução do aprendizado técnico, do aprendizado das tarefas motoras pertinentes à modalidade. Isso também é verdadeiro, por exemplo, no ambiente de personal trainer. Afinal de contas, quantas pessoas eu e você vemos agachando de forma errada? Quantas pessoas eu e você vemos realizando... Quantas pessoas eu e você vemos realizando movimentos de maneira errada, supinos de maneira errada, não sabendo pegar halteres do chão, realizando saltos de maneira equivocada, passada, avanço, movimentos, puxador de maneira errada. Quantas pessoas nós não vemos, meus fisiologistas? Isso diz respeito ao quê? Negligência de nós, professores, no momento de ensinar. Eu me incluo nisso, meus fisiologistas, porque eu também tenho participação, responsabilidade nisso. Porque isso vai cair sobre minhas costas, sobre as suas costas, isso vai cair sobre as costas da educação física. Portanto, como nós mudamos isso, professor Adonis? Eu aqui, na minha humildade, onde eu tiver, vou dar o meu melhor para ensinar através de métodos que eu vou te explicar hoje nessa aula. E você aí onde você está, por favor, eu conto contigo de ensinar de maneira entusiasmadora, de maneira com que o aluno aprenda, utilizando métodos que serão pertinentes para seu aprendizado, ok? Então aqui nós vamos falar na aula de hoje, sem mais delongas, sobre maneiras que nós temos de efetivamente produzir aprendizado nos seus alunos. E aqui é a hora que o foco não está na maneira com que eu ensino, o foco está sempre se o aluno aprendeu. Então a todo momento é colhendo feedback visual, colhendo feedback auditivo dele, verbal, para ver se ele está realmente no caminho da tarefa a ser cumprida. Legal? Então, diante disso, na aula de hoje nós estamos discutindo sobre meios, ou seja, métodos de ensino. E aqui, os métodos de ensino principalmente chamado aqui de programado. Mas eu vou colocar método de ensino das tarefas motoras. Vai ficar fácil na fisiologia da prática. Ficar te enchendo linguiça aí com questões aí literais não vai te resolver nada. Porque quando você fala programado, puta, até você falar programado, pode ser 2, pode ser das capacidades físicas, pode ser... Não. Então eu vou fazer o seguinte. Métodos de ensino das tarefas motoras. Como que você vai ensinar um exercício? Como que você vai ensinar a técnica de um movimento? Como que você vai ensinar a técnica, a progressão técnica de uma parada? É isso aqui que você vai usar. Serão 2 métodos que nós temos. São importantíssimos que irão engendrar essa sua capacidade de ensino. Então, o primeiro método. O primeiro método é o método que eu chamo método do todo, ou também método integral. Método integral ou método todo. E aí nós já vamos entender o que é essa jossa aqui. Mas ele é uma das maneiras que nós possuímos de ensino de tarefas, de exercício, de técnica de movimento. Afinal de contas, por exemplo, no ambiente da musculação, que isso pode parecer um pouco mais longe, mas está muito mais perto do que a gente imagina. Como que você vai garantir que o teu aluno faça um supino reto? Você vai ter que ensinar a técnica
E aí você pode usar o método todo. Legal? Como você vai ensinar um agachamento? Como que você vai ensinar e garantir que teu aluno está fazendo uma execução correta no stiff, por exemplo, ou num puxador? Então, é pertinente para todo o ambiente, não só o desportivo, que mexe com tarefa motora muito mais ressaltado, ou que pula nos olhos, mexe muito mais, mas como também no ambiente do personal trainer. Legal, meu fisiologista? Então nós temos método de ensino das tarefas motoras, das ações motoras, nos exercícios, o método todo, que eu chamo aqui de método das partes. Ou também você pode chamar método dividido. Então, nós temos o método do todo e o método das partes no que compreende o ensino das tarefas motoras. Pertinentemente a isso que eu estou falando, é importante nós entendermos, meus fisiologistas da prática, que toda e qualquer ação motora, todo e qualquer exercício, toda e qualquer progressão de exercício, adaptação de exercício, deve compreender-se, está compreendido nesses dois tipos de ensino. No entanto, até agora você estava ensinando, ou pode ser que você até conhecia, eu estou te relembrando, mas para quem não conhecia, que eu sei que na graduação a gente não tem esse tipo de informação, é por isso que Fisiologia na Prática existe, mas enfim, eu entendo que você poderia fazer qualquer um desses aqui sem a consciência de realizá-lo, sem ter consciência. Agora que eu estou te dando aqui, eu estou abrindo mais uma portinha aqui no seu cérebro, ampliando o teu cérebro e falando assim, agora você tem consciência do que você está fazendo. Mesmo que você já faça. Tem gente que não faz, legal. Tem gente que faz assim, ó, eu te amo mesmo assim. Tem gente que faz assim, ó. Ai, qual que é agora, professor? É o puxar aquele assim, ó. Aquele assim, ó. Isso, aquele aparelho lá, ó. Tô mentindo, gente? Isso aqui não faz parte da nossa realidade, infelizmente. O aluno chega, tipo, fala, qual que é agora que mostra a fichinha, não é assim? Aí o professor, infelizmente, está tomado às vezes por uma preguiça, por uma falta de propósito, tá tomado por uma leseira, tá cansado porque acordou cedo, mas nada disso justifica ele não ensinar, ele não colocar a missão dele em prática. Mas tudo bem, vamos tentando entender aos poucos, né, que o passa na cabeça do professor. Mas ele tá lá, ao invés dele ir lá, sentar no aparelho, mostrar os principais erros, a maneira correta de movimentar, identificar qual é a maneira do teu aluno aprender, qual é a programação neurolinguística dele. Ô louco, professor Adonis. É isso que a gente tem que fazer? Mas isso é muito difícil, fica tranquila. Eu vou te ensinar aqui nesse curso como você identifica isso. Como você identifica a programação mental do teu aluno, a programação neural dele, para que você consiga ensinar de maneira veemente ele, para que você consiga ensiná-lo de maneira progressiva, de maneira com que ele entenda o que está falando, de maneira com que ele entenda e ele subtrai da melhor maneira possível. Então, tem gente que vai lá, ao invés de ir no aparelho, mostrar, faz assim, ó, vê se eu estou mentindo. Ah, vou fazer agora qual? É aquela máquina lá, faz assim, ó. Beleza? Beleza. E manda o aluno, pelo amor de Deus, meus fisiologistas. Não percebeu, não quis saber se o aluno está executando corretamente. Não ensinou pro aluno. Não quis saber se o treino o aluno melhorou. E aí nas academias o que mais acontece é a demora para trocar de treino. Trocar o quê, professor Adonis? Às vezes aumentar o estresse fisiológico do treino, mudar o exercício ou não, mudar a intensidade, aumentar o volume. Não tem nenhum ajuste, ou seja, o cara fica 2 meses com o mesmo estresse. Abrindo um parênteses, qual a oportunidade do cara melhorar? É baixíssima. Você já viu todos os princípios que prevoltam essas questões e que, poxa, se o cara ficar fazendo dessa maneira, não vai ter como, não vai ter sucesso. Não vai ter sucesso. Galera, então diante disso, meus fisiologistas, o que eu quero que você entenda é, olha a negligência, que não é somente a negligência do mostrar o exercício, acaba se tornando uma negligência global.
uma negligência que pula para todos os lados, todos os aspectos dessa negligência. Então acaba se tornando uma negligência de maneira global, que infelizmente acontece muito na prática. Infelizmente. Você pode, Adonis, na minha academia não acontece. Você é bem-aventurado, bem-aventurada, porque é o que eu mais vejo na prática, infelizmente. É por isso que, uma vez que nós temos agora como missão, você tá entendendo, cara? Se você faz isso até hoje, não tem problema. O importante é, antes você não tinha consciência, agora você tomou consciência, cabe a você mudar ou não. Ah, professor, eu não vou mudar. Legal. Então você tem que estar muito feliz com os seus resultados. Se você estiver muito feliz com os seus resultados financeiros, seus resultados de aluno, seus resultados de fama, seus resultados de atingir, de impactar vidas, de propósito, legal! Porque se você não mudar, você vai continuar da mesma forma. E se você continuar da mesma forma com os mesmos comportamentos, você tem que estar ciente que você terá os mesmos resultados. Agora, uma vez que eu mudo, uma vez que eu tenho a imposição de mudar, aí sim eu tenho coisas diferentes, porque eu estou me comportando diferentemente. É óbvio. Legal? Então, diante disso, agora eu espero que tudo isso faça mais sentido para nós, metodologistas. Faça mais sentido para nós, metodologistas. Beleza? Diante disso, vamos entender um pouquinho mais desses métodos de treino. Como nós aplicamos, como que a gente pode movimentar esse exercício, colocar muito na prática para você a partir de agora. E vou também oportunizar aulas práticas posteriormente desses métodos, para que você entenda mais no ambiente do personal trainer e no ambiente esportivo, como seriam essas questões, beleza? Legal. Aqui, turma, o método todo. O que é o método todo? O método todo, como o próprio nome diz, método integral. Eu pego o todo. O todo do que, professor Adonis? O integral do que? E o que remete à palavra integral? O todo, legal? Eu pego o método todo. Eu pego o todo do que? É o todo, total. O integral do que? Da tarefa. O integral do exercício. O integral do movimento. E a partir daí, que eu aplico o método todo, você vai matar a pau. O que diferencia ele do método das partes? É que quando você vai ensinar o movimento, você não quebra ele em nenhuma parte. Você simplesmente ensina o movimento completo, o movimento na sua totalidade, o movimento na sua globalidade. Então, o que você faz? Agora nós vamos fazer o puxador frontal, esse aparelho aqui. Vou usar o método todo. Pega o puxador lá, entro. Beleza? Você vai fazer esse movimento aqui, ó. Ok? Legal. Aí o aluno vai lá e faz. Esse é o método todo. O que ele fez? O que eu fiz aqui agora? Eu mostrei o movimento de maneira integral, sem quebrá-lo em partes. Perceba de antemão a grande diferença entre os dois métodos. O que diferencia especificamente o método todo para o método das partes? É que quando você usa o método todo, você explica, ensina, mostra o movimento na sua integralidade. Ok? Então é um puxador que eu vou mostrar na minha integralidade? Legal, tá usando qual? Eu vou mostrar inteiro. Por quê? Porque eu vou usar o método todo. Legal. Agora, professor Adonis, você vai se perguntar, que hora que eu uso o método todo? E que vai ter um horário para eu usar o método das partes? Não, você vai tomar essa decisão. Então você terá a capacidade de entender que esse movimento e a pessoa cujo qual você está levando para aquele movimento, você já sabe o aparato motor dela, você já sabe a capacidade cognitiva motora dela, ou seja, de transferência neuromotora dela para cada movimento. Você sabe se a pessoa vou colocar agora de maneira prática, palpável. Você sabe se a pessoa ela é alinhada, ajustada, desengonçada, se ela tem coordenação motora para coisas simples. Você já descobriu isso. No seu aquecimento você já descobriu. Você já descobriu isso na sua anamnese. Uma vez que essa pessoa não praticou esporte, não praticou nenhuma modalidade esportiva, a vida toda, o que você espera dela? Que ela vai ter dificuldade de tarefas motoras. Ela vai ter dificuldade de ação motora. É perceptível. Dificuldade de equilíbrio, enfim, tudo isso nós vamos ter que desenvolver. Agora, são questões também que você não precisa da anamnese. Você colocou a pessoa no aparelho, você colocou a pessoa no movimento de aquecimento.
Identificou que a pessoa, vixe, meio desengonçada, tal, não coordena direito, você já sabe que você vai ter que o método do todo, de repente, não vai ser um método a ser utilizado com vários exercícios, ok? Você vai ter que selecionar exercícios. Obviamente que vão existir exercícios que eu vou usar o método todo, vão existir. Agora você vai ter uma seleção mais aprimorada, pra você não errar, porque senão você vai ficar mostrando aqui o puxador e a pessoa vai estar fazendo isso aqui, ó. Beleza? Então, tenha esse tipo de análise. Você começa a analisar o teu aluno na hora que ele entra, na maneira que ele anda, para saber já a primeira questão, o perfil dele. Você ser mais inteligente na hora, assertivo na hora de atendê-lo. Agora, questão que ele anda, a maneira como que ele anda, cabeça baixa, cabeça alta, tudo isso já vai falando se o aluno é autoconfiante, se não é, se ele tem uma tendência aí um pouco mais emotiva, se ele não tem, enfim. Várias questões que a gente vai tratar num curso posterior, mas enfim. O que eu quero que você entenda é que você também já entende a partir do momento que você olha se a pessoa é desengonçada ou não, mano, com o que ela sente, se ela é desastrada, se ela derruba as coisas. Gente, faz sentido isso que eu tô falando, eu espero que faça muito pra você. Porque é verdade. E funciona. Portanto, método todo, o que é? É você agora matar. O que é o método todo? O método todo é você ensinar o movimento como um todo, sem quebrá-lo. O chute. Vamos lá, o arremesso, vai. Pessoal, agora a gente vai fazer o arremesso unilateral de uma mão direita do handball. Faz, pum, e joga. Isso aí. Dá o passo, vum, e joga. Dá o salto e joga. O arremesso do handball. Pá, legal. O que você usou o método? O método todo. Fazer o arremesso agora, o passe do basquete, galera. Peguei, foi. Fazer agora a bandeja. E faz a bandeja lá. Beleza? Todo mundo agora, vai lá, 3 séries. Aí uma pessoa vai repetir. O que você está fazendo? Você está ensinando? Tá. Conscientemente a partir de agora através de um método. Método integral. Método todo. Ok? Isso dá pra gente usar para todas as modalidades. Musculação, crossfit, ó. Você vai fazer um snatch. Tirou ali um arranco, pá, segurou. Você vai fazer um movimento de ginástica, um muscle bar. Sobe em cima da barra, que também é famoso na calistenia. Pô, fiz esses métodos, você vai fazer isso aqui, ó. A pessoa mostra o movimento inteiro. Aí a pessoa olha e fala, ixi, como que eu vou fazer essa porra? Legal? É por isso que, à medida que nós nos deparamos com exercícios de alta complexidade motora, em outras palavras, que exigem inúmeras ações repetidas, ou seja, não se compõe apenas de um empurrar, não se compõe apenas de um puxar, se compõe apenas de um agachar com o peso corporal, exige uma comunicação neural maior, um nível de coordenação e unção das partes maior. E aí que nós nos deparamos com esses movimentos, que nós sentimos a necessidade e graças a Deus, nós temos isso na literatura descrito como um método de ensino. É aí que quando você vai se deparar para ensinar um aluno a fazer um arranque, para ensinar o teu aluno a fazer uma bandeja do basquete, para ensinar o teu aluno a saltar com vara, aquele movimento olímpico que a pessoa carrega a vara para pula e salta, salto com vara. Uma pessoa que é um atleta de atletismo vai fazer um salto com barreira, você vai perceber, e obviamente você já pode ter essa percepção daí, mesmo sem trabalhar com essas questões, que será muito complexo e eu estarei negligenciando, assassinando o aprendizado dessa pessoa se eu demonstrar e utilizar para esses exercícios de alta complexidade motora o método todo. Porque é muito fácil a gente vê isso demais. A pessoa sabe fazer, para ela é fácil, mas ela não entende, ela não tem um entendimento, a empatia para com o aluno. E a partir daí, pelo fato dela não ter a empatia para com o aluno, ela faz o movimento completo, ela quer que o aluno replica. Porque para ela é fácil, para o professor, para a professora, para o treinador, para a treinadora, é fácil. Agora, para o aluno, gente, para o atleta, não é, às vezes é difícil. Você não sabe a história, você não sabe a pessoa, mas ele é muito bom em outras coisas, não importa, às vezes para isso ele não é. E aí, é neste momento, quando nós nos deparamos com esses movimentos, que aí se sente muita a necessidade de utilizar o método
das partes, ou método dividido, que diferentemente do método todo, ele se pressupõe na divisão, na quebra de partes da tarefa motora. Em outras palavras, você tem uma tarefa motora total, vamos colocar aqui, vamos lá, a gente usa muito na musculação, esse é o deadlift, o levantamento terra. Sabe o levantamento terra? Que a pessoa pega a barra do chão e termina com a barra alinhada aqui na linha do quadril. E aí volta pro chão, pá. No entanto, por ser um movimento que você tem uma oportunidade de alta sobrecarga, ou seja, de colocar muito peso, no entanto, e ao mesmo tempo, você tem uma alta sobrecarga, um perigo e uma atenção maior para uma alta sobrecarga na linha coluna vertebral. Se você, por exemplo, muita gente não consegue ter uma posição de anteversão de quadril, geralmente uma pessoa que tem uma maior retroversão, uma maior cifose, tem dificuldade de manter um alinhamento adequado, necessário e que será seguro para a realização do movimento. Tem pessoas que não conseguem manter esse alinhamento, e aí você vai ter que usar o método das partes, amigo. Não tem como. E ó, é um movimento que você pode usar desde no esporte, quanto no ambiente personal trainer. Então o que seria o método das partes? Você primeiro ensinar a primeira parte, a pessoa estar na posição de saída. Então você vai lá e põe, a primeira parte, galera, vocês vão entrar na posição de saída, entra na posição de saída. Aí você vai colocando todos os detalhes técnicos que você sabe. Você é fenômeno, você estudou para isso. Todos os detalhes técnicos, calcanhar pressionando no chão, ponta do dedo, não consigo calcanhar no chão, não tenho mobilidade. Levanta a ponta do pé, o dedão do chão, você vai perceber que automaticamente você transfere a força para o seu calcanhar. Nossa, que legal. Barra colando na perna, escápulas fechadas. Como assim, professor? Escápulas fechadas? Não, vai lá. Finge que você está estufando o peito, como se fosse a Mulher Maravilha, como se fosse o Super-Homem. Entendi, a pessoa já vai entender. Ou seja, aí também entra o momento e cabe o momento de você utilizar recursos de didática para facilitar o ensino, para facilitar o entendimento do seu interlocutor, da pessoa que está do outro lado, do teu aluno, do teu atleta. Não adianta nada você falar, deitem decúbito ventral. O aluno fala, o quê? Deitar decúbito o quê? Tá xingando quem? Ou seja, eu não estou aqui dizendo que você não deve falar questões técnicas nos fisiologistas, pelo contrário, mas eu vou te dar uma dica de ouro que eu aplico na prática e dá muito certo. Nós somos professores, então nosso intuito aqui é o quê? Ensinar os nossos alunos, não é mesmo? Você tem que ensinar o seu aluno. Você tem que ensinar ele alguma coisa. Então, por mais que ele não quer aprender, mas você tem que ensinar. Então o que você vai fazer? Você vai falar primeiro de uma posição técnica para ver se ele já entendeu, já vai colhendo também resultados de ensino, de aprendizado. Aproxima suas escápulas. Puta, eu nem sei o que é escápula, ele vai falar. Aí você vai dar, num segundo momento, a correção de uma maneira mais didática, de uma maneira mais palpável. Estufa seu peito como se fosse Superman. Ou não, é como se eu tivesse com uma linha na sua cabeça, aponta a cabeça pra cima, eu tô puxando uma linha aqui nas suas costas, Aê, tá. Usa o recurso que você quiser. Colocou o dedo no meio das costas, pessoal, fecha meu dedo aqui. Aí ele vai aproximar as escápulas para fechar seu dedo. Enfim, são recursos, meus fisiologistas, que deixa eu te falar, não importa se, eu estudei, isso me fere, o cara é obrigado a entender o que é aproximar as escápulas, aduzir as escápulas, aduza as escápulas. Pá! Quem que vai saber isso, amigo? Então, o que você tem que entender é que não importa o quanto que você sabe, importa o quanto que você ensina, filho. Filha, não importa o tanto que você sabe, importa o tanto que a pessoa está aprendendo do outro lado. Legal? Não fique igual aqueles cientistas loucos lá. Eu sei demais, mas quando eu falo ninguém entende. Adianta nada. Quando eu falo ninguém entende nada. Olha que bonito que é. Amigo, você tá, nossa, você precisa de uma lição de vida que ninguém vai entender nada, mas não vai ser o que vai dar, vai ser o nosso amigo lá em cima. O que você tem que fazer, portanto, meus biologistas, é o quê? Falar de uma maneira que as pessoas entendam. Falar a língua de quem, para quem você está falando. Tô falando para quem? Para médico, para fisiologista do exercício, para bioquímico. Legal, use palavra técnica, as pessoas vão entender. Tô falando para pessoas normais, da sociedade, seres humanos normais. Cara, você tem que falar de uma maneira que a pessoa entenda. Não adianta nada. Então, quer uma dica para a pessoa também aprender? Porque a pessoa precisa aprender, você precisa ensinar alguma coisa diferente. Então fala a primeira maneira técnica, aduza suas escápulas.
Isso, aproxima as escápulas. Aí, junta aqui as suas costas. Acabou. Vai usando recursos verbais, vai usando recursos sinestésicos, vai usando recursos auditivos para com o seu aluno, visuais. Vai utilizando recursos que permitirão um total entendimento do movimento. Legal? O que eu quero que você tenha entendido é que a primeira das partes, primeiro eu faço a parte de saída. Todas as correções. Depois, você vai levantar até o joelho. Isso. Aí já corrige ele, ó. Subiu com as costas aqui. Não, volta as costas. Isso. Então, primeira parte, saída, segunda parte até o joelho. Terceira parte, você vai trazer o seu quadril na barra. Bum! Contraindo o glúteo. Aí volta até o joelho. 3, 2, 1. Pum! Contrai o glúteo. E aí você vai ensinar descida. Descida barra próxima. O bumbum vai empinando para trás. Passou do joelho, vai flexionando o joelho. Enfim, o método das partes é o método que eu espero que você tenha entendido aqui, mas eu vou te mostrar na prática, mas já mata a pau pra você já usar hoje isso aí. Tanto o método integral quanto o método das partes. É um método que nos oportuniza e propõe o ensino, o aprendizado. Isso é mais importante, não é o ensino que é importante, o importante é o aprendizado. O aprendizado do teu aluno de maneira global, de um exercício altamente complexo. Seja um exercício de contra-resistência, seja um exercício de ginástica, seja um exercício de corrida, uma modalidade esportiva, que seja que você trabalhe. Use o método das partes, porque o método das partes vai oportunizar um maior entendimento, porque o seu sistema nervoso central, ele não consegue captar. Ele não tem coordenação muitas vezes para juntar muitos músculos, muitas articulações estarem alinhadas ao mesmo tempo para fazer o movimento do todo. No primeiro momento. No entanto, se você trabalhar as partes, dividir de maneira coerente, coesa e que as partes se integrem no fim, você consegue a partir disso, em breve, uma execução correta de um movimento altamente complexo. Isso eu vivo na prática. Esse método aqui é show. E para quem tem dificuldade motora, neuromotora alta, você quebra exercícios simples. Como, por exemplo, um agachamento, cavalo nas costas, você quebra. Às vezes tem pessoa, gente, que não sabe. Você tá na mesma prática que eu? Tem pessoa que vai agachar, mas vai jogando o joelho lá pra frente, vai ficando na ponta do pé. Nunca agachou na vida. Já agachou pra pegar as coisas, mas ele sempre agacha na ponta do pé. Já agachou pra pegar as coisas, mas nunca agachou com uma barra nas costas. Porque já muda totalmente o centro de massa. Já muda totalmente o ângulo. Então, essas questões, meus urologistas, são para você ter insights. Eu sou, gente, Deus é fera. Eu sou limitado, eu não consigo te dar exemplos que vai de repente, nossa, esse exemplo foi feito para mim. Então eu preciso que você faça o quê, meu fisiologista da prática, minha fisiologista da prática? Tente receber esses conceitos e levar para o teu dia a dia. Quanto mais questões você puder enxergar, melhor. Porque aí você vai ter ensino, aprendizado efetivo. Você vai ter seus alunos da sua carteira de personal trainer, todos, quando estiverem treinando sozinhos, eles vão estar fazendo o movimento correto. Eles vão te agradecer por isso, eles vão falar assim, cara, ninguém nunca me ensinou isso. Até hoje eu fazia errado. A pessoa fica louca. Porque ela não sabe. Quem sabe somos nós. E aí a outra pessoa que teve a oportunidade de ensinar, ela não ensinou, negligenciou. Como? Aquele lá assim, ó. Aquele lá, isso. Aê, achou, puxador. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Então, método das partes e o método todo, qual a grande diferença? Um, você mostra o movimento na sua totalidade. Integralidade. Olha o próprio nome dele. E aqui no método das partes você divide em partes coerentes, coesas, que posteriormente elas farão sentido para que a pessoa junte, una essas partes e sem querer ela esteja fazendo o movimento todo. Legal? Então olha a diferença. Professoradores, aonde eu aplico esses dois? No método todo, movimento mais simples, movimentos que tem pouca demanda de tarefa motora, de ação motora, pouca coordenação motora. Aplica. Meu aluno não está aprendendo através do método todo. Uso das partes na hora, muda. Tava prescrito lá no meu mesociclo que eu ia usar movimentos mais básicos e que eu ia usar o método todo. Agora o que aconteceu? O cara não está aprendendo. Não tem problema. Adapta, usa o método das partes. Aprende. Tenha experiência. Nossa, ele aprendeu. Não tenha medo de mudar o que está escrito, gente. Porque o que você escreveu há um tempo atrás, na hora de planejar o treino, porque vai ser assim, nós vamos planejar o treino antes.
E aí, seu aluno daqui 2 meses vai fazer um treino que você planejou lá atrás. Às vezes o que você planejou lá não está coerente com a realidade dele hoje. Nós erramos. Deixa eu te contar, você também erra. Eu também. Mas que bom que a gente erra, porque a gente pode aprender com essa jossa. Para não cometer mais essa bagaça, não é mesmo? Olha que legal. Errar é bom, não é ruim não. Então, o que você tem que fazer lá? E que eu falo que só alguns profissionais sobreviverão na era das máquinas. Porque daqui a pouco tá vindo um robô aí, amigo. O robô vai estar na sala de musculação. Agora, o robô, ele nunca vai ter o olhar do humano. E nem não vou falar disso, mas ele nunca vai fazer assim, uma adaptação de ensinamento. Ele nunca vai fazer uma adaptação de aprendizagem, uma adaptação de ensino. Ele nunca vai fazer uma adaptação de peso, porque ele é programado. Só quem pode fazer o planejamento é quem tem aqui, ó, coração, cérebro, quem tem empatia humana. E aí somos nós, meu fisiologista. Só você vai poder fazer uma adaptação. Peraí, vou te ensinar dessa forma. O robô, meu amigo, se ele tiver programado para ensinar o todo, ele vai ensinar o todo para todo mundo. É aí que nós vamos voar. Pode vir, vem o robô. E deixa eu te falar, você pode achar que tá achando que eu sou louco. Mas daqui a pouco, você vai ver varrendo a sala de musculação e vai ter só robô trabalhando. Já temos máquina que conta sozinha, não é mesmo? Conta descanso, conta repetição. Vai. Então mas eu tenho certeza que você que está aqui, meu fisiologista da prática, você vai voar nessa era também, beleza? Meu fisiologista, eu espero que você tenha entendido o método todo, o método integral, o método das partes. Então, o método das partes é o método onde a gente divide, o método todo, o método que a gente mostra de uma maneira só o movimento. E obviamente a gente colhe resultados, aí a partir do seu resultado você pode mudar o método ou não. E aí você vai identificando, poxa, esse movimento aqui que eu ensino, que ele faz parte aqui do meu treino, geralmente as pessoas entendem mais pelo método todo. Pô, usa mais o método todo. Mas teve um que não ensinou, que não aprendeu. Uso das partes. E assim sucessivamente. O que eu peço somente pra você é, quando você for usar o método das partes, quebre em partes inteligentes, em partes coerentes. Por exemplo, não quebra um supino. Ó, primeiro você vai descer até a metade. Não faz isso. Ensina primeiro o cara a arrancar a barra, se posicionar no banco, aí ele guarda a barra, entendeu? Depois ele faz um movimento excêntrico, você levanta a barra, faz um movimento excêntrico na velocidade que eu quero. E agora empurra. Então você quebra de maneira consciente. É só isso que eu peço para meus fisiologistas da prática. Na aula de hoje eu espero que você tenha entendido uma das maneiras e os métodos científicos de ensino, e principalmente tira do teu vocabulário o ensino. O importante é a aprendizagem. Métodos de aprendizagem das tarefas, ações motoras, exercícios, desde desporto, esporte, desde de ambiente de personal trainer, exercício de crossfit, tudo que tem exercício, você deve usar o método todo ou o método das partes. E a partir daí você colher resultados significativos, para que você possa gerar eficiência nas suas metas crucialmente importantes e galgá-las sem ninguém te impedir. Espero que você tenha entendido essa jossa. Nós teremos nesse curso aqui, ao longo das aulas, você vai saber quando tiver, mas você vai ter aulas práticas para mostrar isso aqui na prática, para que fique cada vez mais palpável para você, meu fisiologista da prática. Obrigado pela presença, um beijo no seu coração. E agora você deve estar imaginando, nossa, o que será que vem na próxima aula? Vem coisa boa até ela!